Cumprimentar a todos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Comece com oração. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoa essa programação que agora começa, abençoa da minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar, nosso web rádio, Facebook, YouTube, todo o canal de evangelização, esse dia de hoje, 16 de março de 2026. Seja um dia com muita paz, com muita luz, saúde, proteção, com muita prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa leitura bíblica. Estamos no livro de Marcos. Vamos ler a partir do versículo 14. A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Os outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandou prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodes o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se puderes mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente ao para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou a João, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo, depositaram no túmulo. Amém. Aqui fala sobre a morte de João Batista. E que também, antes de falar sobre a morte de João Batista, disse que ele tinha pessoas que eram enviadas perguntando, querendo saber quem Jesus era. Um dizia que era João Batista que tinha ressuscitado, dizia que era Elias, ou dizia que era um profeta, mas não acreditava que era filho de Deus, né? E aí fala depois da morte de João Batista, que João Batista, Herodes tinha raiva dele porque ele casou com a mulher do irmão dele, tal Filipe. E ele disse que não era lícito quer dizer assim, que não é certo. Ele possuía a mulher do seu próprio irmão. Mas para ele estava certo porque ele era o rei, né? Então, sendo rei, ele achava que tudo para ele era certo, né? Por isso que ele ficava com a mulher do irmão, achando que era certo. Mas João Batista disse que era errado mesmo. Então ele mandou prender a João, né? Segundo a novelinha da Record que eu assisti, quem mandou prender foi a mulher, né? A mulher que mandou prender ele. E também ela tinha raiva dele, segundo a novelinha que eu assisti, porque João era um homem bonito e ela tinha dado em cima dele e ele não tinha querido ela. Então ele
Ela mandou prender ele também por isso também. Segunda novela que eu assisti, a novela de Jesus, na Record, né? Então, teve o aniversário de Herodes, né? Ele deu uma grande festa, um banquete, recebeu muitos presentes, e um dos presentes que ele recebeu foi a filha dela, né? Da mulher que ele vivia, a enteada dele, que era uma moça jovem, muito bonita. Então dançou muito bem, que ela dançava muito bem para animar ele, aquelas danças. E dança do vento, sei lá como, que antigamente era a maior moda, né? Aquelas danças. Então ela dançou, agradou muito a ele. Aí depois ele disse que ela disse o que ela quisesse, que ele daria até o reino, metade do reino. Então ela foi perguntar à mãe, que ela ficou sem dúvida, na dúvida do que ela ia pedir. Então ela perguntou à mãe, o que era que ela ia pedir a ele. Então a mãe, com raiva de João Batista, que ela ainda tinha raiva dele, ainda mesmo ela estando presa, fazia vários e vários dias. Então ela era muito mal, né? Muito mal, essa rainha. Pior do que o rei, né? Porque o rei não queria que ele morresse, né? Então ela ainda foi pior do que ele. Disse que a filha pedisse a cabeça de João Batista no prato. A filha, segundo a novena Record que assisti, não queria de jeito nenhum. Chorou foi muito depois que isso aconteceu. Aí mesmo assim, para obedecer à mãe, ela pediu a cabeça de João Batista no prato. Então ele também não queria, o Herodes, né, que isso acontecesse, porque ele gostava muito de João, gostava muito de escutar ele, ficava perto de mirar com o que ele falava. Assim, sabia que ele era um homem de Deus, respeitava ele por causa disso. Mas porque ele já tinha acabado de dizer que ele estava até metade do reino, né? E que tinha um bocado de gente. Aqui não fala que esse metade do reino, Simba. E tinha um bocado de gente ao redor, né? Então ele ficou com vergonha de negar ela, né? Porque disse, tem um ditado que diz que palavra de rei não volta atrás, ele era rei, né? Mas mesmo com muito pesar, ele pediu para fazer isso. Então foi o executor lá, fez isso com ele, né? Mas com muita pena também, segundo a novela, né? O próprio executor estava morrendo esperando fazer isso, que respeitava ele, todo respeitava ele, todo sabia que ele era um homem de Deus. Então a menina trouxe a cabeça de João Batista na bandeja, né? E os seus discípulos que seguiam ele quando ele era livre, soube disso, mandaram pegar o corpo dele e sepultaram no túmulo lá dele, lá, dos amigos dele, lá da família, uma coisa assim, né? Então aconteceu tudo isso, porque a mulher dele, né, era uma mulher muito má, né? Ela era muito má. E João, pelo menos o João da novela, era um homem muito bonito, né? E foi para pedir Elias, né? Um homem muito bonito. E ela se apaixonou, não é que se apaixonou, né? Ela se sentia atraída por ele. E como ela queria, tudo o que ela queria conseguir, aí ele não conseguiu o que ele não quiser, porque ele era um homem justo. Então ela ficou com raiva dele por causa disso também, né? Aí aconteceu essa crueldade com o João, né? Foi muito, muito, muito triste mesmo, né? João faleceu desse jeito, drasticamente, um homem novo, né? Que tinha muitos anos de vida ainda pela frente nesse mundo. Morreu desse jeito, por causa da uma perversidade da mulher perversa, né? Ao invés dele estar livre, pregando o evangelho, batizando, fazendo o que ele gostava. Infelizmente, esse mundo tem muita gente mal, né? Tem muita gente mal do que é ruim, né? Deus transforma o coração de todos e perdoa todos os pecados, né? Então agora eu vou chamar agora o irmão Raimundo. O telefone.
não, Raima, ver se ele está disponível. Pai do Senhor, então vamos já estar por aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse trabalho, pela frente, pelo lugar que deu. Agradeço pelo corte do cabelo, como você não carregou. E acredito que cortar o cabelo com cortadura da pessoa também. Consagrando o cabelo, corte do cabelo, glória a Deus, que está cortando, né? Chama parceiro, chama cabeleireiro, ele não tem mais cabeleireira, louvado seja Deus, Deus abençoando esse trabalho maravilhoso, louvado seja Deus. Todos os trabalhadores, o trabalho bom, tanto os homens como as mulheres, o trabalho com a vida divina, porque, aleluia, o Cristo, glória a Deus, que é um trabalho que é do suor, um trabalho e a gente, como nós porque temos aniversário anterior que desde o ano até mais de 100 anos de Deus conseguimos crescer até como mais brevemente fora do gerado. É de verdade, eu posso dizer, todos os aniversários, né? Porque desde o convidado, as outras da minha casa serva ao Senhor, do papai serva ao Senhor, minha mamãe, minha família serva ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Espírito. Eu vou ler o que eu estava lendo, né? Mas só dois não dá para entender, não. E chegando, eu vou ler em Marcos e vou ler só a partir do versículo 21. Só alguns versículos. É capítulo 6, versículo 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete a seus discípulos, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodia e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então o rei disse a jovem: pede-me o que quiser e eu te darei até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me dê no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estiveram com ele à mesa, não lhe quis negar. Amém. Louvado seja Deus. A palavra, né? A palavra é por isso que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente vai conversar. Pensar, né? Pensar. Todo tem, né? Todo tem. Louvado seja Deus, né? Não podemos prometer aquilo que não podemos cumprir, né? Louvado seja Deus, né? E também a promessa, ela é bíblica, né? A promessa é uma coisa séria. Louvado seja Deus. Devemos muito pensar naquilo que a igreja nós podemos oferecer, né? Até na obra da caridade, né? Nós temos a nossa educação, ajudar, né? Cooperar, né? Com a situação do nosso semelhante, né? O nosso Deus do país, né? Onde o nosso Deus muita paz, né? O salário que tem, louvado seja Deus, amado, aleluia.
a corrupção, né? Milhões, o outro vai ser, né? Com coisa aposentada, né? Tirando dos aposentados, mas tem um bocado de gente aí, o que tem gente, né? No lado de Deus, a ganância, né? A ambição, no lado de Deus. Então, os políticos, né? Toma tanta coisa, né? Tanta coisa que não no lado de Deus. Então, ele pensava muito, né? Antes de no lado de Deus falar, né? E quando tem, né? Aquela jovem, né? Aquela jovem da Rio, né? Agradou ao rei, né? O rei né? E tudo lá, né? Vamos ficar a mãe, né? E a mãe se aproveitou, né? Do rastreio, muito logo virou patrícia, porque tinha falado a verdade, né? O adultério, porque o rei tomou a mulher do próprio irmão, né? Do próprio irmão, né? Que adulterou, né? Tomando a mulher do próprio irmão, e ela, ele vivia, né? João Batista, porque era um profeta, né? Ele gostava muito de João Batista, gostava muito de seu rei. Aí ele queria essa pessoa boa, né? O fato de Deus, ficar só na informação, a palavra de Deus não deve ficar só na informação. A palavra de Deus é para a gente praticar como ela. É claro que não é fácil, né? Glória a Deus, como eu já falei, que o cai 7 vezes por dia. Não se humano, né? Por que é justo? Porque o justo reconhece, né? Reconhece a falha que errou, que pecou, que saiu e pede perdão a Jesus. E confessa e busca aos puros da misericórdia de Deus. Mas também se o fica 7 vezes, ele está pronto para não ter mais uma coisa. O importante é dizer, quando a pessoa se arrepende, é porque Deus não é misericórdia. Deus é tão misericordioso que dá a recordação na pessoa que errou, a pessoa se arrepende. Porque se a pessoa não se lembra, nem se arrepender, é porque deve ter feito uma coisa muito leve, ou algo nada, ou uma coisa tão terrível que Deus deve dar o julgamento daquela pessoa. Porque está escrito que aquele que crê se batizar será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Não vai ser isso. Ouça a palavra de Deus. Não creio. Muito bem que papel, o que escreve. E a Bíblia diz que é o homem. É claro, foi o homem que escreveu. Mas Deus escolheu homens. Tirou essas pessoas que confiavam para escrever as sagradas escrituras, que é a Bíblia Sagrada completa, com 66 escrituras, que primeiro é completa. Passou tudo aqui. A gente não se deve acrescentar nem retirar. Porque se a gente fosse canalizado pelo sacerdote naquela época, né? Muito inspirado, inspiração divina, usando esses homens para escrever a Bíblia Sagrada. Então, aquelas palavras são inspiradas por Deus. Então, é a verdade. O Senhor é a verdade e a verdade o libertará. A palavra de Deus é a verdade. E pessoas que não creem, né? Um homem que só tem Deus, mas não crê em Jesus. E aí, a pessoa conta ignorância, incredulidade, e a pessoa morrer nessa ignorância, não tem perdão. Quando a pessoa aceita Jesus,
falava assim, não fala. A passar daí é do marido. Então, a nossa palavra não se deve ficar nem com os homens nem com Deus. A nossa palavra deve ser com responsabilidade, com seriedade, e pensando muito naquilo que vai dizer. Né? Eu consigo comunicar, até contar, até onde prometer alguma coisa. A promessa é dívida não só com os homens, mas com Deus. É melhor não prometer do que prometer e deve realmente pensar muito no que prometeu. Né? Porque a promessa e o reconhecido vai ser uma promessa errada e por mulher rei e o rei não poderia cumprir com as suas promessas, com suas palavras. Então, aleluia, uma promessa errada, como nós também devemos pensar muito no voto, né? Muito no voto, para o que está pedindo a Deus no voto também. Você deve pensar muito também o voto de José, né? José, chegou ao Evangelho. A vitória, ele que conseguiu guardar a guerra com a vitória, a figura, e essa quando ele fica também, a filha dele, louvar a filha dele. Segunda filha, ela não morreu, mas ela passou, não casou, né? Passou toda a sua vida seguindo ao futuro, né? Ela ia casar por estar então pensar muito sobre essa dignidade. Não só Também. Mas é promessa é dívida mesmo, né? Como no caso aí da João Batista, né? João Batista foi quem pagou, né? Ele estava dizendo a verdade, que ela estava cometendo adultério, né? E ela é tão mal que ainda fez isso com o pobre de João Batista, né? Mas João Batista era um homem de Deus, né? E foi para o lado de Deus, né? Foi para o céu de Abraão, né? Porque ele é um homem de Deus, né? Então nós vamos orar, né? Vamos orar também pelo irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minha irmã Rosália e Rogério, meu sobrinho Heitor, meu sobrinho Ranaís, João Batista, Odaí, Eudácia, Cleodenê, a Titi que está hospitalizada. E vamos orar também por todos os enfermos, né? Os enfermos que nessa hora estão nas UTI, precisando de oração, né? Vamos por orar por todas as causas que foram colocadas na justiça nas mãos do Senhor. Colocar também para o Chiquinho estar esperando ser chamado para a cirurgia da vida, seja muito feliz. E pela construção da nossa igreja, toda necessidade de oração. Aqui, muito obrigado pelo trabalho, a nossa fala, o nosso espetáculo, o nosso a nossa natureza. Nós não vamos passando a fazer tudo, a prometer aquilo que nós podemos cumprir. E mesmo que nós podemos cumprir, pensar muito naquilo que a gente vai prometer para não prejudicar alguém. Promessa é coisa séria, porque o voto é uma coisa séria. Votar é melhor não votar do que votar e prometer, não só o poder de cumprir, mas também pensar muito naquilo que prometeu, do lado de Deus, para não causar prejuízos a ninguém, nem no corpo, nem na alma, nem no espírito. Se para a nossa palavra, sim, não, como diz a Deus, eu passando aí, é do marido, promessa é dívida, não prometa aos homens, mas também a Deus. Se nós fizermos aos homens, se fizermos
tarde e agradecendo também a Ivonete, Vicente, né, que está aqui nos assistindo, Deus abençoe com sua família. Então, uma boa tarde, uma semana completa de bênçãos e vitórias. Amém. Pai Senhor.